A paz do Senhor Jesus, meus queridos, é bênção de Deus. Estou aqui esperando o cliente. Enquanto isso, Deus colocara uma palavra em meu coração para a meditação dos amados que estão no nosso canal Pintor Pregador. Sobre aquela passagem a qual o Senhor Jesus está ensinando em meio ao deserto. E ali tem uma grande multidão. E aí o Senhor Jesus, ele vê a necessidade daquela multidão e que está com fome. Então ele pergunta aos seus discípulos o que eles têm ali para poder alimentar aquela multidão. E ali os discípulos começam a procurar o que tem e encontram ali 5 pães e 2 peixinhos. E aí o que acontece? Os discípulos pegam estes pães e esses peixes e entregam até o Senhor Jesus. Entregam nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele pega esses pães e esses peixes, levanta ao céu, nos diz a palavra de Deus, e dá graça por este alimento. Ele dá graça por aquele alimento. Então diz que naquele momento ele distribui esse alimento aos seus discípulos, e os discípulos começam a dar este alimento para aqueles que ali estão. E nos diz a palavra de Deus que alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eu aprendo nesta palavra? Que do pouco o nosso Deus fez muito. E muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por situações adversas, por situações de grande luta sobre a nossa vida. E às vezes com os nossos olhos carnais olhamos, achamos que não tem mais jeito. Olhamos para as nossas situações, para nossas finanças e falamos, poxa vida, não tem jeito de melhorar a minha vida, não tem jeito de eu alcançar os meus sonhos. Mas eu te digo que esta palavra nos ensina justamente o contrário. Que nós não temos, nós que servimos a Deus, nós que acreditamos em Deus, não devemos viver por aquilo que nos mostra os nossos olhos carnais, mas sim devemos viver pela fé. Devemos viver pela fé no nosso Deus, pela confiança que temos neste Deus tão maravilhoso que fez os céus e a terra. Então, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, lembre-se desta passagem da palavra de Deus, que nos ensina que mesmo no pouco, no momento da dificuldade, Deus é fiel e justo para mudar qualquer situação. E nos diz a palavra de Deus que mais vale obedecer do que sacrificar. Porque muitas vezes ouvimos, infelizmente, muitos pregadores da palavra de Deus inventando muitas campanhas. Não que eu sou contra isso, mas campanha do azeite, campanha da caneta ungida, a qual você tem que estar ali depositando uma quantia, você vai ganhar uma caneta, vai ganhar um azeite, vai ganhar uma arca. São tantas coisas nos dias de hoje, mas Jesus nos ensina nesta palavra que a única coisa que temos que ter é fé e obediência. E mesmo em meio à dificuldade, pegue o pouco que você tem, dê graça, nunca murmure, nunca murmure. O segredo é o quê? Dar graça, mesmo no pouco. Porque Jesus, em meio àquele deserto, ele pegou aquele pequena quantia de pão e pequena quantia de peixe e deu graças a Deus, e Deus multiplicou. Ele deu graça por aquela providência, mesmo pequena, que Deus havia preparado para ele. E ele, dando graça, sem murmurar e acreditando na palavra do seu Pai, ele fez um milagre da multiplicação acontecer na vida dele, na vida dos discípulos e na vida daqueles que estavam ali a se alimentar da palavra de Deus e também foram alimentados pelos pães e os peixes. Então, meu querido e minha querida, você nunca murmure. Em meio à prova, em meio à dificuldade, em tudo dê graças, e com certeza, eu creio que você vai colher o melhor desta terra, porque isso nos afirma a palavra de Deus. Então, em tudo dê graças. Amém, meus amados? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês.